e para o assistencialismo. No modelo social é para os direitos sociais. Agora é, digamos, para uma totalidade biológica. A minha deficiência pode manifestar sempre numa função do corpo. Para uma totalidade biológica e social, também tem a ver com as pessoas que estão no meu contexto, mas também tem a ver com a imagem que eu tenho desta nossa relação. Okay? Se quisermos, nesta nossa comunicação, já vimos a história do aparelho fonador e a história das funções mentais da linguagem. Digamos que é este lado bio. O lado social, a disponibilidade que vocês estão, que eu agradeço desde já, e que vocês estão a prestar relativamente ao meu discurso. Mas depois há o meu lado pessoal, psicó, a interpretação que eu faço disso. E se eu fizer uma interpretação favorável, eu, de facto, posso ter um melhor desempenho. Não é? Se eu não fizer uma interpretação favorável, se eu olhar nos vossos olhos e interpretar, ainda possa não ser isso, mas interpretar como se esta comunicação estiver a ser desfavorável, ela pode efetivamente prejudicar significativamente o meu desempenho. Ainda que não seja isso que vocês estão a pensar. Mas é a minha percepção que também é importante. E digamos que é nesta abordagem relacional, é isto que vem de facto tornar extremamente mais complexo, e por isso é que nós temos que olhar para diferentes dimensões, vem tornar muito mais complexo esta questão da inclusão das pessoas, neste caso particular, das pessoas com deficiência. Porque há que ter também em conta aquilo que elas estão a pensar, a realidade que elas estão a construir ou reconstruir a propósito desta transação que nós estabelecemos com elas mesmas. Bem, posto isto, e terminando, portanto, este conceito geral de deficiência, onde já vimos a vantagem de escolhermos um modelo multidimensional, vamos agora ver o que é a classificação internacional de funcionalidade nos oferece enquanto instrumento para a concretização desse modelo relacional. Em primeiro lugar, esta classificação integra a família das classificações internacionais da Organização Mundial de Saúde e é complementar uma outra, que é a Classificação Internacional das Doenças, e que, pura e simplesmente, estabelece classes etiológicas da doença. Tem uma perspectiva muito curativa, por assim dizer, e destina-se a agrupar, digamos, o conhecimento relativamente a fenómenos de estatística e fenómenos de morbilidade relativamente a cada uma das doenças. A questão que se coloca, outros quadros considerados. É aqui que entram as questões como a dislexia, como falámos há bocado, a deficiência visual, a deficiência auditiva, o autismo, etc, etc, etc. São tudo, digamos, noções que estão ao nível deste tipo de classificação. Mas depois nós precisamos perceber, ok, o síndrome é esse, está tudo bem. E agora, o que é que nós podemos esperar da funcionalidade da pessoa? O que é que nós podemos esperar daquilo que ela faz? E então é aqui que entra um outro modelo, que é o modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade. É importante que se entenda que a primeira versão preliminar desta classificação é uma outra, que vem de 1980, e que era a Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens. Vejam, esta é claramente o modelo biomédico. Das deficiências de quem? Da pessoa. Das desvantagens de quem? Da pessoa. Das incapacidades de quem? Da pessoa. Não é? Portanto, tudo muito centrado na própria pessoa. Em 2001 foi então aprovada a Classificação Internacional de Funcionalidade, e que tem, por objetivo geral, proporcionar uma linguagem unificada e padronizada, bem como uma estrutura de trabalho para a descrição dos estados relacionados com a saúde. O que é que eu quero dizer com isto? É importante que se tenha em conta que, anteriormente, cada um dos países tinha a sua própria noção da deficiência. Em Portugal, cada um dos sistemas educativos, de formação profissional, de saúde, etc., etc., também tinha a sua própria noção da deficiência.
O nosso censo de 2001, quando nós quisemos caracterizar a população com deficiência, nós não conseguimos. Tínhamos aproximações estatísticas. Porquê? Porque cada sistema tinha o seu próprio conceito de deficiência. E o mesmo acontecia com os diferentes países. Umas muito mais centradas no corpo, outras muito mais centradas na participação, umas mais de uma maneira, outras mais da outra. Cada sistema recolhia a sua própria estatística. Bem, é por isso que, se envolvendo cerca, eu creio que são 1.800 profissionais, 50 países, durante quase 20 anos, reviram a versão anterior da Classificação Internacional de Funcionalidade, a Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, reviram-na. E foi com o objetivo de criar um instrumento único que permitisse gizar políticas, instrumentos de avaliação e definir conceitos muito claros a propósito da deficiência, da incapacidade e um próprio modelo, as evoluções do modelo chegaram também da incapacidade à própria funcionalidade. É por isso que repararam que ela foi publicada em 2001 e é por isso que a partir de 2004 e 2003 e 2004 e nos anos seguintes nos começa a aparecer uma nova nomenclatura acentuando a questão das barreiras dos contextos e acentuando a importância da participação das pessoas. Foi este, digamos, instrumento que inaugurou esse conceito, digamos assim, de participação como elemento fundamental à aceitação da diversidade da pessoa, neste caso da pessoa com deficiência. Nós estamos a falar da pessoa, mas podíamos dizer exatamente a mesma coisa a propósito, por exemplo, das mulheres. A própria União Europeia considerava as mulheres como um público, um público prioritário. Exatamente porquê? Porque a própria comunidade, a própria sociedade, ao olhar para as mulheres, coloca-as em situação de desvantagem. Ela, na realidade, não existe. Mas é assim que os coloca. E, portanto, tem que ser feito um trabalho à parte, tem que ser feito um trabalho com atenção, para com elas estudar a melhor forma de participar. Nós falaríamos a mesma coisa das minorias étnicas. Diríamos a mesma coisa da terceira idade. Dizemos tudo, quando chegamos a falar de minorias, o problema é exatamente idêntico. Okay? E então, a Classificação Internacional de Funcionalidade ela foi criada para servir para os setores da saúde, da segurança social, da educação, do trabalho, da economia e da política social, para transversalmente ter fins estatísticos, de investigação, clínicos, política social, pedagógicos e educacionais. Isto é, que a estatística seja igual para todos os setores, cada qual não tenha a sua. Que ao nível da investigação os conceitos apurados venham a ser comuns também a todos eles. Lembram-se do princípio da transversalidade da informação. Transversalidade significa o mesmo fenómeno serem simultaneamente avaliado ou estudado, digamos, pela área da educação, pela área do trabalho, pela área do direito, todas as áreas. Okay? Para fins clínicos de organização de resposta, é um pouco neste sentido que está aqui clínicos, política social e fins pedagógicos e educacionais, também transversais a todos estes setores. É um pouco por isso que, se nós quisermos que o Conselho Superior de Estatística organizou no Census de 2011, já foi feito tendo em conta a organização, a estrutura informativa da Classificação Internacional de Funcionalidade. Bem como outra legislação subsequente, que agora não... Já vi que falaram do assunto da parte da manhã, portanto não vale a pena estarmos agora a debruçar-nos. Bem, do que é que traduz, ou do que é que nos fala, ou como é que nós poderíamos concretizar, então, este modelo biopsicossocial? Reparem que nós temos aqui no centro a atividade
Atividade é aquilo que eu sou capaz de fazer e a participação, a forma como eu o ponho ao serviço da comunidade. Ok? E aquilo que eu sou capaz de fazer e a forma como eu o ponho ao serviço da comunidade depende das características do meu corpo, quer em termos de funções, quer em termos de estruturas. A estrutura, se quisermos, é o lado anatómico da função. Na função da visão, o lado anatómico é o olho. Okay? Na função da fala, o lado anatómico é o aparelho fonador. Okay? E, portanto, a minha atividade e participação, né, aquilo que eu faço e a forma como eu ao serviço da comunidade, está em interação direta com as funções e estruturas do corpo. E resulta das próprias condições de saúde ou doença, que se manifesta através das funções, que podem revelar deficiência ou não, e de fatores contextuais, que podem ser ambientais ou pessoais. Se quisermos, aquilo que eu faço e a forma como ponho ao serviço da comunidade depende, se a minha voz fosse de outro tipo, provavelmente eu tinha um estilo de atividade e de participação diferente. Mas este estilo de atividade e participação diferente teria sempre a ver com aspectos contextuais. E nestes aspectos contextuais nós falamos dos fatores ambientais, que seriam vocês, mas há também fatores pessoais. Estes fatores pessoais são os quê? São aqueles que eu aprendi com a comunidade, mas são meus. São os valores que eu adquiri da própria comunidade. Por exemplo, a noção que eu tenho de terceira idade. Vocês dizem assim, vem aí fazer uma comunicação, é interessante. Vocês, fatores ambientais, estão a incentivar a minha atividade de participação. E eu digo assim, não, já sou muito velho para isso. Isso agora é o outro. Não é para mim. Tem que dar lugar ao outro. Não é? É esta cultura que eu adquiri que não me deixa participar. Que modela o meu estilo de estar. Que modela a minha forma de participar. Por mais que vocês incentivem. Concluindo, ou vocês me mudam a minha percepção, ou vocês me fazem chegar novos valores, ou então eu nunca irei participar. Vocês reparem como estes valores se manifestam, não é? Agora já é mais frequente, mas sabemos que há profissões cujo sexo masculino não entra, não escolhe. E há profissões cujo sexo feminino não escolhe. E se escolher vai ter a vida um bocado complicada. É? Estou-me a lembrar aqui há uns anos, nós tínhamos um caso de uma diretora de uma encarregada de obra, uma mulher que queria ser encarregada de obra, e de facto teve que deixar de ser encarregada de obra para ser medidora orçamentista. Apesar de ser das encarregadas de obras mais competentes que eu conheci. Pura e simplesmente não há pedreiro que ouça orientações de mulheres. E como não ouviam, de facto, eles não boicotavam todo o trabalho. Por mais competente que ela fosse, ela nunca conseguia desempenhar a função. E então ela teve que se reorganizar profissionalmente. Ela teve que escolher dentro da área, mas começou a trabalhar num gabinete e era medidora orçamentista. Não por falta de competências, mas porque o contexto lhe era extremamente adverso. Isto é, os fatores ambientais modelam significativamente a forma como nós presta o nosso desempenho. Bem, então, deste ponto de vista, digamos, quando nós olhamos então quando nós utilizamos a classificação internacional de funcionalidade, ela serve-nos para quê? E embora este slide esteja muito mais relacionado com a história, com as questões relacionadas com a educação, digamos que ela nos permite, em primeiro lugar, quando nós olhamos para a deficiência, para a caracterização da deficiência, nós ficarmos muito menos centrados nas questões do corpo, para ficarmos muito mais centrados nas questões do contexto. Isto é, porque é que vamos avaliar? É para ter um rótulo? Ou vamos avaliar para ver como é que a pessoa pode estar connosco?
sendo deste ponto de vista estamos a avaliar quem? A pessoa com deficiência ou o nosso? Ou estamos a avaliar a nós? Ou estamos a avaliar este tipo de interação? Não é? Normalmente a nossa tendência é a gente avaliar sempre o outro. Não é? A gente avalia o outro e escolhe a ação que se desenvolve. Não é? Que este modelo nos vai sugerir, sim, ok, façam essa avaliação, tudo bem, mas depois negociem com ele a forma de participar, a forma de estar, a forma de organizar. Pode também ser um verdadeiro organizador de interações entre os profissionais. Isto é, no sentido em que nós podemos ter o mesmo discurso. Se nós tivermos dúvidas sobre um determinado conceito, reparem o que é 1800 profissionais, por exemplo, a chegarem a consenso relativamente, agora vou puxar para a minha área, relativamente a o que é a memória. Okay? Relativamente a o que é saber ler. Okay? Relativamente a o que é saber escrever. Relativamente a o que é falar. Se nós nos pusermos aqui a discutir ler, falar, escrever, memória, atenção, etc, etc, todos nós sabemos o que é. E todos nós estamos detentores da verdade. O facto é que, decorrentes das nossas leituras, decorrentes da nossa experiência, decorrentes de tudo que tem a ver com a nossa vida, de todo o nosso período de existência, nós vamos ter pequenas diferenças entre nós, nos próprios conceitos. E às vezes essas pequenas diferenças geram disparidades que não se conseguem solucionar. Daí que só há uma forma. E é o que acontece. Este instrumento surge com um conjunto de definições únicas, resultado de consenso. Se fôssemos nós que fizéssemos a CIF, provavelmente as definições seriam outras. E, portanto, que permite aos diferentes profissionais interagirem. Ok, memória, nos termos da CIF, é isto. Já não é o que você pensa, não é o que eu penso. É como uma linguagem concêntrica. Isto é, ter-se-á que criar aqui... funciona de alguma forma como um dicionário, se nós quisermos assim. E, acima de tudo, permitirá também as interações entre serviços e sistemas, facilitar a criação de canais de comunicação e o desenvolvimento de processos orientados para a construção de facilitadores. Isto tudo poderia resumir-se, se quisermos, concretizando toda a produção legal que nós ouvimos hoje de manhã. Foram definidos os instrumentos legislativos, os instrumentos organizadores, e eu espero que agora, decorrente, se façam também os instrumentos de avaliação das respectivas políticas. Bem, agora, isto das classificações, como ponto de ordem, como sempre, tem limitações e tem vantagens. Todas as classificações, incluindo a lista telefónica. Okay? Tem vantagens e tem limitações. Quais são as limitações? É o caráter redutor. Quem nos disse que a realidade se traduz única e simplesmente considerando como elemento-chave, no caso da classificação, as funções e estruturas do corpo, a atividade e participação e os fatores ambientais. Quem nos disse que é assim? Ninguém. Nós postulamos que era assim. No modelo anterior, nós dizíamos que o que era importante era só a deficiência, só o corpo. Nada mais. E funcionou. E agora criamos este. E quem nos diz que não tem que ter muito mais do que isto? Não sabemos. Estão a ver? A verdade é que este modelo para já permite-nos evoluir. Permite-nos passar para o patamar seguinte. Permite-nos compreender a realidade. E, portanto, criar conhecimento em termos de futuro. Depois, ele resulta de uma convenção. E, portanto, se resulta de uma convenção, significa que toda a descrição que fizermos da deficiência é uma convenção. Tais como os construtos que nós vimos anteriormente. Pode não ser mesmo a realidade. E porquê? Porque é uma recriação da realidade. É inteligível, a gente compreende, mas pode não ser mesmo assim. Agora, tem valor. Primeiro, ele permite uma certa universalidade de linguagem, criar um padrão comum, uma linguagem comum aos diferentes sistemas, aos diferentes setores.
E dessa forma torna os sistemas mais transparentes. As pessoas conhecem melhor. É mais fácil trabalhar a interação e, por conseguinte, criar, digamos assim, uma comunidade de trabalho. E, portanto, trabalhar a interação entre os diferentes sistemas. Aspectos estruturais da Classificação Internacional de Funcionalidade. Ora bem, a Classificação Internacional de Funcionalidade, digamos, eu acho que já vos disse há pouco, funciona um pouco como um dicionário. No dicionário, nós temos a informação organizada por ordem alfabética. Ora bem, aqui a informação não pode estar organizada por ordem alfabética. E então, ela organiza-se por partes, cada parte tem componentes, cada componente tem diferentes capítulos, os capítulos podem ter vários agrupamentos, categorias, subcategorias e por aí adiante. Em traços gerais, se nós quisermos, ela está organizada num sistema, como nós poderíamos definir aqui, um sistema hierárquico, digamos assim, onde há as grandes situações de vida, que traduzem, se calhar, os grandes componentes, as tarefas e, ao nível de cada tarefa, as ações. E, portanto, vamos caminhando sempre de um sistema mais simples para um sistema cada vez mais detalhado e mais complexo. É assim que a informação se organiza, numa lógica de taxonomia, sendo que cada uma das tarefas nunca pode ter um nível de interseção com a tarefa que está ao lado. Tem que ser sempre diferente, única, por isso é que é uma taxonomia. Assim como as ações, nunca pode haver interseção entre as diferentes ações. A ação 1 é totalmente diferente da ação 2. Daí que, se virmos então, a primeira parte diz respeito à funcionalidade ou incapacidade. Isto é, aquilo que eu sou capaz de fazer e aquilo que eu, de facto, sou incapaz de fazer. E sou incapaz já não tem só a ver com as minhas características, digamos assim, em termos de funções, mas tem a ver exatamente com o meu estilo de interação. E envolve duas grandes componentes, as funções e estruturas do corpo e a atividade e participação. E os fatores contextuais, onde integramos os fatores ambientais e os pessoais, de que já falamos há bocadinho. Cada uma das componentes, ela pode ser expressa em termos positivos ou negativos. Se virmos funcionalidade, termos positivos, incapacidade, termos negativos. Okay? Fatores contextuais, os facilitadores e as barreiras. Facilitadores, termos positivos, barreiras, termos negativos. Aquilo que eu faço e ajuda, aquilo que eu faço e dificulta. Cada componente tem ainda diferentes domínios ou capítulos, que nós já vamos ver, e em cada um deles há diferentes categorias e subcategorias. São os tais níveis da tarefa e da ação de que vimos há bocado. E cada um destes elementos é, de facto, um elemento de classificação. Depois, há qualificadores. Os qualificadores, para nós, são elementos muito importantes. Quando vocês falam de qualquer fenómeno, vocês qualificam-no sempre. Senão, para o compreender. A coisa é grave, muito grave, pouco grave. Não é grave. Okay? Fulano é alto, muito alto, pouco alto. Nós precisamos de um qualificador. E precisamos de um qualificador para quê? Para nos ajudar, é uma muleta, para nos ajudar a compreender melhor a situação. Também aqui, para as diferentes categorias, nós vamos ter estes qualificadores para nos ajudar a compreender. O objetivo desta classificação é, de facto, ajudar a compreender a forma como o outro age e participa. É esse o objetivo. Lembrem-se, não é tanto diagnosticar, não é obter um rótulo. Ao nível das funções, em traços gerais, nós temos, elas estão organizadas em 8 capítulos, isto são em traços gerais para conhecerem, que vão desde as funções mentais, sensoriais e de dor, da voz e da fala, e por aí adiante. Reparem que, a par destas, nós temos as estruturas. As estruturas do corpo são o lado anatómico da função.
Reparem, o capítulo 1 das funções era estruturas, funções mentais, capítulo 1, estruturas do sistema nervoso. Capítulo 2, olho, ouvido e estruturas relacionadas. Capítulo 2, funções sensoriais e de dor. E por aí abaixo, portanto, o lado da função e o lado mental. Ao nível da atividade e participação, reparem, a classificação caracteriza as dificuldades das pessoas, eventuais dificuldades, em termos de aprendizagem e aplicação do conhecimento, tarefas e exigências gerais, comunicação e por aí adiante. Reparem que é impossível eu comunicar se antes não tiver aprendido. E se não for capaz de organizar uma tarefa geral. Portanto, vemos que o nível de complexidade vai aumentando. E temos depois os fatores contextuais. E talvez aqui estes seriam aqueles em que eu me debruçaria um pouco mais. Que nos vêm falar de produtos e tecnologias, ambiente natural e mudanças feitas pelo homem, apoios e relacionamentos, atitudes, serviços, sistemas e políticas. Reparem como a funcionalidade de uma pessoa pode ser avaliada pelo impacto positivo ou negativo que podem ter serviços, sistemas e políticas, atitudes, as nossas, as pessoas que estão com contacto direto com essa pessoa, com a família, mas também podem ser os colegas de trabalho e podem ser os próprios transeuntes de rua ou, eventualmente, até os colegas de autocarro. Os apoios e relacionamentos prestados, também por estes públicos todos. Eu devo dizer-vos que muitas vezes a minha funcionalidade como pai foi altamente incrementada pelos meus amigos, quando me iam buscar o meu filho ao infantário, porque eu me tinha atrasado. E, portanto, a minha funcionalidade como pai aí foi compensada porque alguém prestou esse apoio por mim. Okay? E o ambiente natural e mudanças feitas pelo homem, vimos as questões relacionadas com as barreiras, rampas, escadas, etc. E os produtos e tecnologias, que são desde as coisas mais simples às mais complexas. Isto é um produto e tecnologia, um comprimido é um produto e tecnologia, uma folha de papel é um produto e tecnologia, uma esferográfica é um produto e tecnologia, este computador e este projetor é um produto e tecnologia. Agora, imaginem que todo este aparato, de repente, falia. E toda a minha funcionalidade se alterava. Certo? Ou eu conseguia rapidamente encontrar uma alternativa, e para além disso, a nossa colega do Brasil e a nossa colega de Cabo Verde ficariam, essas é que não sei como é que conseguiriam resolver a questão, telepatia não é o meu forte, ou, digamos, toda a nossa processo comunicacional faliria, se eu os falhasse. Mas se nós tivéssemos aqui na sala um colega cego, uma vez que esta comunicação está a ser muito baseada neste suporte visual, ele provavelmente estaria em desvantagem relativamente a todos nós. E, portanto, vejam como não há nada mais dinâmico, como não há nada mais, digamos assim, flexível do que este conceito multidimensional da deficiência. Não é? Onde a funcionalidade se altera de um momento para o outro, se modifica de um momento para o outro. Como apanhado geral, gostava um pouco que se debruçassem sobre esta imagem. Isto é, se vocês olharem para esta imagem e virem lá uma pessoa com trissomia 21, veem isso? Uma pessoa com síndrome de Down, ou na linguagem mais tradicional, um mongoloide, nós de facto ainda estamos muito longe da inclusão. Porque no futuro a gente deve olhar para ele como senhor professor, que é o que ele é. E portanto, que a classificação internacional de funcionalidade nos pretende que a gente faça, que nós, técnicos, profissionais, comunidade em geral, olhemos em primeiro lugar, ponhamos as pessoas no mesmo nível e olhemos em primeiro lugar para aquilo que elas fazem, para o seu estilo de participação e para a sua forma de estar.
E depois vamos buscar os outros aspectos. Enquanto nós não formos capazes de fazer isso com as pessoas com deficiência, demonstra o caminho que temos que percorrer, o que nós temos que fazer. E isto tem a ver com as nossas atitudes, tem a ver com as nossas percepções, tem a ver com os nossos comportamentos. E é em função disto que são legisladas as políticas com as quais nós concordamos ou discordamos, que cumprimos ou não cumprimos, ou que contornamos. Não é? Porque realmente há aqui uma decisão que é pessoal. Esta é a complexidade da inclusão. Muito obrigado.